Eram prerrogativas dos corruptos, eram prerrogativas de traficante, eram prerrogativas de ladrãozinho. Só vale para eles. Quando a coisa entra na outra esfera, quando um certo ministro resolve abrir seus inquéritos inconstitucionais, que sequer tem participação do Ministério Público, que os autos são absolutamente escondidos, com prisões arbitrárias, medidas cautelares, cancelamentos de passaporte, bloqueios de redes sociais, todos acontecendo ao arrepio descarado da lei, casos onde advogados não só não têm acesso aos autos, como um inquérito sem fim, que nunca se torna acusação, e que tem casos absurdos, como o do Roberto Jefferson, onde o direito constitucional de advogado, ou seja, deixa eu usar outra palavra aqui, a prerrogativa de um advogado tinha que ser solicitada específica, apesar de estar descrita na lei, tinha que ser solicitada especificamente ao juiz, porque o juiz, no caso o ministro, tinha negado na decisão de prisão o acesso não dá nem para dizer réu, porque não era acusado, mas do investigado, né, do detento, aos seus próprios advogados. Ou seja, quando isso tudo aconteceu, você não vê nem um pio do grupo de prerrogativas. Porque, no final das contas, o que nós estamos descobrindo? O grupo prerrogativas era um grupo que usava a lei para proteger os amiguinhos dos casos de corrupção e agora usam igualmente a lei e a margem da lei para perseguir politicamente aqueles que pensam diferente. Estão batendo palma e são grandes dos promotores. Olhem isso, aqueles que defendiam as prerrogativas hoje são os algozes de outras pessoas que são acusadas de coisas que sequer são crimes, mas que são tratadas como crimes por esse grupo. Então, no caso agora especificamente do presidente Bolsonaro, vejam o que eles dizem. Eles já sabem, e é óbvio, né, a praxis marxista declarada e escancarada, onde eles já sabem qual é o resultado. Eles já sabem. Bolsonaro tem que ser inelegível e depois tem que ser preso. Agora vamos analisar os fatos. Vamos ver como é que a gente consegue encaixar os fatos nessas 3 narrativas michurucas que eles arrumaram. Covid, onde o mundo inteiro está revertendo as políticas de Covid que esses caras defenderam. Sei lá, negócio de barras de ouro, onde não tem absolutamente nenhuma evidência de envolvimento sequer do ministro, onde parece que o procurador que fez a acusação, esse sim tinha motivação política. E o outro tema, eu sei lá, já nem me lembro qual é, mas são essas pequenas filigranazinhas que eles utilizam para, no final das contas, atingirem um objetivo que eles já sabem qual é. O meio é absolutamente irrelevante. E nesse ponto, às vezes fica cansativo para mim, porque eu passo muito tempo acompanhando a política americana e tô vendo já desde 2020 a utilização dos mesmíssimos expedientes para tentar impedir Donald Trump de se candidatar novamente, para desgastá-lo politicamente e, mais do que isso, agora com a nomeação de um procurador especial pelo Departamento de Justiça. Alguém está vendo alguma similaridade com essa criação dessa procuradoria especial para atos antidemocráticos? A criação de um procurador especial justamente para investigar o Donald Trump. Desculpa, gente, às vezes o filme dublado, a versão dublada pela Herbert Richards, versão B, mal dublada, fica cansativo para quem já está acompanhando o caso aqui nos Estados Unidos, que mostra que a visão de esquerda é a mesma no mundo inteiro. O que eles querem é calar aqueles que pensam diferente deles, custem o que custar, custe o que custar. E se tiverem que usar as prerrogativas da lei, eles usam assim mesmo. Não, em relação ao que o Fernão falou, que é absolutamente verdadeiro, na minha opinião, né? É uma ditadura estranha, porque parece que você não tem os componentes necessários para o estabelecimento de uma ditadura. Por exemplo, a coerção de uma força policial que haja de forma que exerça força, né? Sem as polícias e sem as forças armadas, nenhuma ditadura subsiste. Mas aí a gente lembra de algumas coisas, né? A primeira delas é a frase famosa, já quase que clichê do Buck, que diz que para que os maus vençam,
basta que os bons fiquem de braços cruzados. E aí eu acho que, apesar da frase ser clichê, em janeiro de 2023 é um momento muito oportuno no Brasil para ver o quanto ela é verdadeira, o quanto que os bons precisaram ficar de braços cruzados para que nós chegássemos a essa situação, o quanto que a inação, e não de um indivíduo, mas de tantas pessoas, nos trouxeram a essa situação. E eu não estou falando apenas em dezembro de 2022, não. Eu falo da inação antiga, em vários momentos onde teria sido mais fácil, inclusive, interromper essa escalada de autoritarismo. A segunda coisa que vale a pena chamar a atenção é o fato de que, nem as leis favorecem a implementação de uma ditadura. E aí nós precisamos botar o dedo na ferida na questão da irrelevância das leis hoje, né? Apesar de ser verdade isso, de que as leis brasileiras são tão abrangentes, né? O brasileiro tem tanto direito que deveria ser impossível, né? Foi essa a ideia central do Constituinte de 88, deveria ser impossível você ter qualquer coisa próxima a uma lei. Só que aí a gente lembra de algumas passagens, inclusive uma passagem clássica do livro da Ayn Rand, da Revolta de Atlas, quando o Harding lá, o empresário, ele é confrontado por um burocrata do governo, eu não me lembro exatamente a história, mas o burocrata vira para ele e fala assim: você acha que a gente faz tanta lei para quê? A gente faz tanta lei para que você esteja sempre na nossa mão e a gente escolha qual lei e quando a gente vai aplicar cada uma das leis. E se você for nosso amigo, a gente aplica as leis do jeito que a gente gosta. Se você só for nosso inimigo, a gente aplica também as leis do jeito que a gente gosta. Então, quando o judiciário brasileiro, e essa é uma mentalidade, e é por isso que eu digo que o problema é muito anterior, não é individual,